FM Network. Salve, salve amigos do Radical Podcast, estamos chegando para o episódio 259, eu, Ademir Júnior, o Dema, ao lado do meu parceiro de sempre, Fabinaldino Bado, chegando no mês de abril, e como todo mundo aqui que nos acompanha há algum tempo já sabe, quando chega abril é mês de draft, né, Bado? Então a gente vai aí falar dos prospects agora de defesa nesse episódio, semana que vem falamos dos prospects de ataque, depois quarterbacks, até chegar ao nosso famoso mock draft, famoso porque a gente nunca acerta lufas nenhuma, né, quando faz o mock draft, antes de aí sim ter o draft ali no dia 22 de abril, se eu não estou enganado, na penúltima quinta-feira do mês, e a gente vai cobrir isso aí para vocês que vem nos seguindo, nos acompanhando, mas antes, passo a bola para o meu parceiro Fabinaldino fazer a sua introdução e a gente começar a falar aí desses prospects de defesa. Bem-vindo, Bado. É isso aí, Neminha. Aqui estamos nós novamente para mais um draft. Acho que é o quê? Já é o quinto da nossa carreira de podcaster aí, Neminha, se não estou enganado. Quinto ou sexto, né? A gente começou ali na temporada de 20 nos playoffs, então acho que é o sexto ano já. Então vamos lá, vamos para cima aí. Acho que é uma época bem legal aí da gente ficar discutindo os prospects e ver, e depois a gente também começar a montar os mocks ali para ver qual time deve pegar, qual posição ali, qual jogador. Então, uma época interessante aí, que acho que é aquele último respiro de emoção da off-season, né, Deminha? Porque depois do draft acaba entrando no que é considerado as férias da NFL ali, né, o mês de maio, junho ali, né? E daí depois começa todo vapor ali, a questão já do início das preparações para a temporada ali, com o final de julho, começo de agosto, já com a pré-temporada andando e os elencos irem se ajustando. Mas vamos lá, sem mais delongas, que tem bastante conteúdo aqui. A gente trouxe aquele modelinho, né, Neminha, que a gente vai tentar fazer que nem no ano passado, né, mostrando alguns vídeos curtos aí que a gente buscou no YouTube de cada um dos atletas, né, e fazer um breve resumo aí, falando um pouquinho deles e também já estimando ali mais ou menos onde esses caras devem sair, né? Essa ciência não é exata, né, Neminha, como a gente sempre fala, né? Depende muito do fit ali com o time, às vezes o jogador tem uma grade boa, mas não encaixa na necessidade ou na posição que o time está ali naquele momento, então existe uma série de fatores que fazem com que o draft seja, muitas vezes, uma ciência bem difícil de prever, né? Mas não é exatamente o papo de hoje, né, Neminha? A gente vai falar mais especificamente das características dos jogadores de uma estimativa e no episódio logo pré-draft ali que a gente vai trazer os mocks aí, tentar fazer aquele resumão lá do que a gente acha, do que os principais membros da mídia aí que cobrem esse tipo de assunto também estão projetando aí, para a gente ter uma tentativa de uma previsão do que vai rolar aí. Mas sabemos que é uma arte bem difícil, né, Neminha? Nos últimos anos aí a gente fica feliz quando acerta que uns 7 ou 8 caras ali, né, no primeiro round, que dá mais ou menos 25% aí das escolhas. E isso geralmente é a média do que os caras que fazem mock acertam, né? Porque às vezes uma pedrinha do dominó que cai no começo ali já muda tudo as projeções dos demais, né? Mas vamos lá, é um momento legal da temporada, eu particularmente gosto bastante, principalmente a quinta-feira do draft do first round ali, é um dos dias mais legais do ano aí, na minha opinião. Mas bora lá. Como você falou, sempre tem um Atlanta Falcons ali, né? Que é a primeira peça do dominó que cai errada e daí ele acaba atrapalhando o andamento de tudo. Eu lembro no draft lá, inclusive do Bo Nix, cara, que ali foi quando ele derrubou praticamente todos
os analistas ali que fizeram projeções, porque de fato pegaram o Penix mais cedo e daí rolou aquela bola de neve e quase ninguém mais acertou ninguém. Mas é isso aí. Então a gente aqui, cara, como costuma fazer, né, Bado? A gente analisa ali vídeos, analisa também algumas informações ali. Nem sempre elas vão ser as mesmas dos analistas lá da PFF, da NFL.com, enfim. A gente analisa pelo que a gente entende e acha que pode ser melhor, né? Então, o Bado vai colocar ali já para a gente iniciar comigo falando dos edges, né? Então, eu vou ficar responsável pelos edges. Dividiu os 5 grupos aqui, né, Neymar? Acho que é importante explicar ali, né? A gente vai falar dos edge rushers, depois eu vou entrar aqui para falar sobre os linebackers, Neminha depois entra para falar dos interior defensive linemen, né? Os antigos DTs, podemos dizer assim. E depois eu fecho com os DBs aí, os corners e os safeties. Então a gente vai mudando os vídeos aqui e o Deminha vai falando um pouquinho de cada um dos prospects aí. Vou compartilhar minha tela aqui com a galera e vamos que vamos. Deixa eu só colocar para rodar aqui e vamos lá, pessoal. A tecnologia aqui Então é o forte da casa, né? O forte da casa é fazer análise, não que seja também tão correta, mas enfim, enquanto a gente vai colocando aqui o vídeo no ar, pedir para você que está chegando, né, dar o like, curtir nossa página, curtir nosso Instagram, também nosso Spotify, e aí sim a gente vai engrandecendo aí os nossos conteúdos juntamente com o pessoal que já nos acompanha, e quem está chegando agora também vai começar a acompanhar. Colocando aqui na tela, então, já as jogadas do Rueben Ben Jr., né? Ele que é um edge de Miami, fez a faculdade de Miami no último ano, 6'3" de altura, 275 libras, 21 anos, e é um cara que está projetado aí, pelo menos por mim, para sair no top 10, né? Ele é um edge aí que vocês conseguem verificar pelo vídeo que tem um primeiro passo muito rápido, né? Que leva vantagem sobre o offensive tackle ali, principalmente quando o offensive tackle é um pouco mais pesado, ele consegue fazer aquele contorno em volta do tackle para poder atacar ali, seja o quarterback ou também o running back, né? Atrás da linha de scrimmage. Então ele é um cara muito rápido, muito veloz, tem angulação muito boa de corpo, né? Então isso aí acaba sendo um dos prós do Rueben Ben Jr. Tem mãos fortes ali para tentar evitar que o offensive tackle controle ele ali na scrimmage, né? Ou seja, que evite de ancorar ele no chão ali, conduzir ele para o lado que o offensive tackle queira. Então ele consegue fazer isso aí com muita maestria, então por isso que ele está sendo muito bem cotado aí para sair, juntamente também com o próximo, que eu vou falar depois aí de Texas Tech, o David Bailey, como os dois melhores edges dessa classe aí, que estão cotados para sair no top 10. Alguns contras ali do nosso querido Rueben Ben Jr. é que ele tem os braços ali, o comprimento de braço um pouquinho abaixo da média, né, do padrão daí dos edges da NFL, e que pode fazer com que aqueles tackles largos e grandes ali, de 6'7", 6'8", ali, consigam neutralizar ele ali assim que ele tente fazer o primeiro contato, né? Porque ele não vai conseguir ter o domínio do tackle e conseguir escapar dos bloqueios, né? E outra coisa que ele acaba atacando o gap de forma muito primária. Vocês podem observar ali que ele ataca o gap e vai. Se ele conseguir passar, beleza. Agora, se ele não consegue passar, ele acaba ficando preso na marcação, ele acaba se perdendo na jogada. Então, ele às vezes acaba errando a leitura e ele não consegue fazer aquela caça após ali a scrimmage, né? Que nem alguns jogadores, alguns edges conseguem sair do bloqueio e buscar o segundo nível ali para tentar caçar, né, o running back ali, ou até mesmo o scramble do quarterback. Às vezes ele acaba se perdendo e não consegue chegar. Então, isso são coisas que ele precisa melhorar aí para, digamos assim, se tornar um edge talvez elite na NFL. Então, para mim, o melhor edge, né, nessa classe é o Rueben Ben Jr. de Miami. O segundo na minha lista, que o Bado já vai colocar aí para vocês na telinha, que é um cara muito conhecido pelo Bado, né? Afinal, o David Bailey, ele atuou em Texas Tech, é um edge de 6'3" também, assim como o Rueben Jr., um pouco mais leve, 250 libras, 22 anos, também top 10. É um cara que ele é um pouco mais leve, então já falando aqui dos contras dele, e esse fator pode ser um ponto negativo aí contra ele, quando ele enfrentar alguns esquemas de bloqueio mais power, né? Quando tiver bloqueios duplos ali, quando envolve um pull de algum jogador da linha ofensiva, ou propriamente um tackle com guard fazendo, né, um bloqueio mais em zona e tal.
ele pode acabar sendo dominado devido ao seu peso um pouco mais leve. Então, ele precisaria ganhar um pouco mais de massa para poder enfrentar esse tipo de bloqueio. Outra coisa que precisa refinar também seria o posicionamento ali, né? Principalmente na questão do run blocking, né? Ele acaba atacando o gap ali e às vezes se ele erra o gap já era, né? Que ele não consegue voltar mais. Algo que o homem sem luva, né, Leminha? Oi? O homem que joga sem luva. Old school. Cara, pois é, então, né? Você é um cara que não gosta de jogador que não joga com luva, né, cara? Pelo menos para os Tyrants. Eu gosto de Tyrants que joga sem luva, né, Leminha? E aí, porra, aí é esculacho. Mas cara, enfim, é um cara aí, a moda antiga, como o Bado falou, mas é um cara que precisa também aprimorar aí a questão de leitura de zona, né? Porque às vezes ele pode se tornar presa fácil para os bloqueios e a agressividade dele acaba deixando os gaps abertos ali. Então, se ele atacar um gap errado, o cara vai abrir um gap ali para o running back passar. Mas do lado positivo dele, ele tem esse primeiro passo após o snap ali, muito rápido, muito violento, né? Consegue estabelecer ali a sua posição em cima do tackle ali, um tackle mais leve, digamos assim, com muita rapidez, né? Consegue ter a flexibilidade de quadril, angulação, para fazer essa caça aí ao quarterback, né? Então, tem um spin muito bom, né? Quando faz aquele movimento de spin para tentar fugir do tackle interno, né? Muita gente vê esse spin para o lado de fora, né? Que acaba tomando um pouco mais de tempo ali para chegar no quarterback, mas ele faz por dentro ali, cara. Ele dá aquele primeiro passo, né? Ludibriando o tackle que vai correr por fora ali dele, mas ele consegue fazer aquele giro para dentro. Um cara que fazia muito bem isso era o Von Miller, né? Do Broncos. Então ele tem esse comparativo aí que ele consegue fazer muito bem. Então daí às vezes ele consegue chegar mais rápido no quarterback, né? Então consegue também atuar, ser muito versátil para atuar em vários gaps da DL, apesar do peso. Então ele também consegue se adaptar a isso aí. Então tem um físico que é muito bom, principalmente para poder continuar caçando o oponente ali, mesmo se ele perca a leitura já na primeira trincheira ali. Então ele consegue se recuperar. Mas é um bom nome aí, cara. Tem muita gente que coloca ele, inclusive, acima do Ruben Ben Jr., né? Mas para mim, ele acaba sendo o segundo. Cara, até comentando um pouquinho, já que tive o prazer de ver o David Bailey jogar todos os jogos dele para o Texas Tech esse ano. Ele é um cara transfer, né? Veio do Stanford. E foi até uma surpresa nesse momento aí, porque era aquele momento que os caras já tinham quase todos sido contratados e de repente do nada surgiu o David Bailey ali, Texas Tech, que o Texas Tech já tinha assinado com o Romello Heights, por sinal não entrou na tua lista aqui, né, minha, mas provavelmente ia estar aí em sexto, sétimo, um cara que também que fez bastante diferença, pass rusher de Texas Tech, o outro Red Rusher. E a gente, por sinal, vai falar de 3 caras de Texas Tech aqui nessa lista de hoje. O David Bailey, o Lee Hunter, vai falar depois também dos inside defensive linemen. E eu vou falar do Jacob Rodrigues também, que 3 caras que fizeram que o Texas Tech fosse uma das melhores defesas do país aqui. E o David Bailey é o cara que mais teve sacks no college football esse ano, né? Então, no último ano. Então, um cara que de fato fez muita diferença. E um jogador diferente está sendo muito cogitado no Tennessee Titans, né, Neminha? É o papo aí do que a gente está vendo dos mocks ali na escolha 4, é o cara que está sendo visado aparentemente ali para essa posição. Mas vamos lá, Neminha, próximo da sua lista. Próximo da minha lista é o Cassius Howell, jogador também lá de Texas, porém Texas A&M, né? Ele é um jogador um pouquinho mais baixo, 6'2", 248 libras, também um pouco leve, 23 anos, um pouco mais experiente aí com relação de idade, cogitado aí também para sair no primeiro round. É outro jogador aí dos Edges que tem esse primeiro passo pós-snap muito rápido, né, muito violento, capaz de conseguir contornar aí o offensive tackle antes do offensive tackle estabelecer a proteção, né, muito flexível, um cara que tem uma angulação de quadril ali muito boa, né, para fazer esse contorno ali, pressionar o quarterback adversário. Não só isso, também tem um movimento de spin, né, interno, assim como o David Bailey, capaz de conseguir perseguir ali por dentro da linha ofensiva, né, um cara que consegue estourar muito, muito bem, persegue o adversário em campo aberto, né, tem uma velocidade ali, por ser um pouco mais leve do que os outros ali que a gente tinha falado, ele é um cara que consegue também ter um pouco mais de gás, um pouco mais de velocidade para poder buscar em campo aberto ali, caso o quarterback consiga um scramble, caso o running back consiga fazer uma corrida off-tackle ali, ele consegue caçar, né? Tudo bem, pode caçar 5, 6 yardas atrás, mas ele é um cara que não desiste da jogada, né? Ele consegue ali estar com esse motor ali sempre
sempre ligado ali durante os downs que ele tiver em campo. Então é um cara bem interessante aí, um cara que vem numa escola que eu falei do Von Miller agora há pouco, é uma escola tradicionalmente revela grandes jogadores aí na posição de edge, né? O Von Miller foi um deles. Então o Cassius Howell pode ser mais um aí dessa escola aí para sair e se projetar na NFL. Os pontos negativos aqui do nosso querido Cassius Howell, braços curtos para a posição, né, que acaba limitando a utilização das mãos ali quando for se desvencilhar do seu oponente, né, porque, como eu mencionei no caso do Ben ali, Jr., é a mesma coisa, né, ele tendo mãos e braços curtos, acaba com que o tackle mais alongado consiga ter o poder de controlar ele ali na zona de proteção. Quando tiver doubles blocks ali, ele vai ser um cara facilmente para ser derrubado, né? Porque o peso dele não ajuda ele a se manter em pé ali com bloqueios duplos. Então, isso aí é algo que ele precisa tentar ver se ganha mais massa, ou questão de posicionamento para evitar que faça isso. E também a leitura primária dele, tirando a leitura primária, se ele não melhorar, também pode ser um problema, porque daí ele acaba perdendo muito tempo ali, quando ele ataca, às vezes, o gap de maneira errada, e daí ele é obrigado a fazer aquela segunda posição que eu falei, de caçar o jogador 5, 6 jardas depois, que ele tem esse potencial, mas daí também, às vezes, pode ser prejudicial, aí, principalmente numa jogada, talvez, de terceira descida, algo assim, né? A gente sabe que se, às vezes, o time sonha em sempre ter uma terceira descida longa, porém, se ele erra o gap ali, eles podem converter. Então, isso aí são os pontos negativos do Cassius Howell de Texas A&M. O quarto da minha lista, Amado, de Auburn, é o Keldrick Falk, né? 6'6", é o jogador mais longo aí dos edges que eu selecionei, e também o mais pesado, 285 libras, 20 anos, um dos mais novos ali, também projetado no primeiro round, inclusive todos esses edges que eu falei aí, e vou terminar depois com o último, são projetados para o primeiro round. É um cara que ele, por ser mais novo, né, ele precisa corrigir algumas coisas, né? Então, os contras dele. O primeiro passo dele não é tão eficaz, tão eficiente quanto os demais que eu falei. Então, não é tão rápido. Ele precisa trabalhar essa explosão ali para poder conseguir. Dá para ver que ele dá uma hesitadinha, né, nos vídeos aí. Dá aquela balançada para entender o que está rolando. Ele não é um cara tão decisivo. Exato. Então, mas acho que isso aí é mais pela questão dele ser mais, digamos assim, não é tão maduro quanto os demais, né? Então aí vai sair um pouco antes, né, nesse draft. Então ele vai ter esse problema aí de tentar corrigir, porque ele acaba sendo inconsistente, né? Outra coisa, quando ele é ancorado pelo oponente, ele tem dificuldade para se livrar, né? Então ele daí não consegue fazer aquela pressão, vai conseguir apenas uma pressão mais tardia ali. E às vezes a gente sabe que na NFL, quando pega um quarterback móvel, a pressão tardia já era, né? Os caras vão converter a primeira descida, running back vai passar por cima, enfim. E as mãos dele precisa utilizar um pouco mais ali para tentar se desvencilhar aí do oponente, aproveitar que ele é um cara grande e largo, né? Então, se ele conseguir aí deixar o braço um pouco mais forte, mais firme ali, cara, ele vai conseguir ter um pouco de impacto maior ali na liga. Outra coisa, ele tem violência e força ali para ancorar o ponto de ataque, então isso é um ponto positivo dele, consegue dominar ali o jogo corrido nas trincheiras, conseguiu ver algumas jogadas ali que o running back tenta passar por dentro, e ele consegue segurar ali, não deixar o running back avançar, né? Então ele tem um ponto bem positivo com relação a isso, tá? Nas trincheiras, consegue ser versátil para atuar várias posições da DL ali, inclusive por ser mais largo, ele pode atuar até como aquele antigo nose tackle, né, pelo meio da linha ali, e ele é físico disciplinado, então, para continuar perseguindo ali o adversário. Então, assim, se ele conseguir, digamos assim, moldar um pouco mais aí digamos assim, esse trabalho que ele ainda é cru, cara, ele vai se tornar um dos baitas aí, edges, e inclusive pode até jogar mais até por dentro da linha defensiva aí. Então, acho que esse é um dos benefícios do nosso Keldrick Falk de Auburn. E por último, mais um de Miami que foi aí finalista do college, né, no último ano, é o Akeem Mecidor, 6'3", 280 libras, 24 anos, esse é o mais experiente de todos aí, vai sair no primeiro round, na minha opinião,
consegue utilizar muito bem as mãos ali para combater o seu bloqueador, criar um movimento aí de perseguição ao oponente, né? Tem uma explosão muito boa na saída do snap, consegue rotacionar o seu corpo com spin interno, pode ver ali, ó, que ele estava rodando agora e o cara estava agarrado nele fazendo um holding, não sei se foi marcado ou não. Então é um cara bem forte ali, então ele consegue se estabelecer no jogo de passe em cima do tackle. Ele foi treinado pelo Jason Taylor, né, em Miami, né? Tanto ele quanto o Ruben Main Jr. Então é um cara aí, para quem não sabe, um Hall da Fama, atuou aí várias temporadas com esse em Miami. aí, toda coisa que ele tem, acho que não vai durar muito tempo no college, alguém já na NFL já vai puxar aí. Cara, exatamente. Pegando criando 2 first rounders aí, com certeza vai, pelo menos o mesmo nível de posição na NFL, logo buscam o Jason Taylor. Exatamente. E quando o cara tem esse gabarito, esse pedigree, né, fica mais fácil. Então ele conseguiu ali também assimilar bem as ideias do Ed, passadas pelo Jason Taylor, né? Então é algo que para o nosso glorioso vencedor aí é de fundamental importância. Então ele consegue atuar bem ali na linha defensiva, tanto atacando por fora quanto fechando os gaps internos. Os negativos dele aí, o braço um pouquinho curto, né? Pode ser um problema quando estiver ancorado pelo tackle, mas tem condição de melhorar e explodir um pouco mais com a velocidade, né? Se conseguir trabalhar isso aí. Também o tackle, né? Tem que ser um pouco melhor polido. E tem alguns problemas de saúde daí, que são as red flags, né, Bado? Que ele teve cirurgia nos pés, né, já. E daí tem que ver como que isso aí vai ser na NFL, né? Porque se o cara for um injury prone, não vai durar muito tempo, e daí isso aí pode ser um fator aí que possa encurtar a carreira do vencedor. E também a agressividade que ele tem ali excessiva, às vezes, para abrir os gaps para o adversário, ele acaba deixando o gap aberto para a passagem aí do running back e sem ter alguém atrás ali para proteger. Fora isso, acho que é um jogador aí também bem interessante e que vai sair aí no first round, Bala. Então essas aí são as minhas escolhas na posição de edge. Passando para a minha parte aqui, falando dos linebackers, né? A posição essa que está com um número bom de jogadores no first round projetado este ano, né? Então, sendo a principal estrela desse grupo aí, o cara que está na tela, e os 2 primeiros desse grupo de 5 aí que a gente separou são da mesma faculdade, que é de Ohio State, né? Então, 2 jogadores aí que tendem a sair, inclusive, com a possibilidade dos 2 saírem no top 10, né? Que é o Arthur Reese, o primeiro de todos, que é um cara meio híbrido, né, Deminha? Então, um cara que pode ser usado aí como uma peça de xadrez, aí ele pode atuar tanto como pass rusher como linebacker, né? Então, um jogador que a gente vê alguns atletas seguindo essa tendência ultimamente, a gente sempre fala da questão do Micah Parsons, né? Mas o nível melhor dele, apesar de estar aqui como linebacker listado, e é a posição que ele está indo para o draft mesmo, é com o pass rusher, né? Então, um cara que vai ter sempre essa visão meio dúbia aí das suas capacidades, né? Então, um cara que pode jogar tanto um pouco off the ball, mas também o seu principal potencial é ser esse coringa, digamos assim, né? Que ele pode, em muitos momentos, alinhar na linha de scrimmage, seja por dentro, seja por fora, e atacar o QB, né? Então, um cara que tem... consegue acompanhar também os tight ends, running backs na cobertura, um jogador bem completo, até por isso está sendo projetado aí, às vezes até na pick 2, né? Algumas picks altas aí, então tá com cara de top 5 aqui para o nosso amigo Arthur Reese, jogador que de fato fez muita diferença nessa defesa do Ohio State esse ano, e ele é comparado ali com o Jalen Walker, né? Escolha da primeira rodada de 2025, então um jogador que tem também esse pedigree aí de uma universidade que vem gerando vários talentos defensivos ultimamente, e ele é mais um desses caras aí que provavelmente vai sair cedo e vai entrar jogando já na liga. Segundo nome de mim aqui é o nosso amigo Sonny Styles, também de Ohio State, que estou colocando na tela neste momento, me diga se deu certo aí. Então, que é também um jogador que daí também de Ohio State, mas um prospect um pouco diferente. Esse sim é aquele cara mais, o linebacker mais tradicional que a gente está acostumado aí, né? Que é o off the ball, o tackle machine, aquele cara que aquele tacleador firme, né? Aquele cara confiável no jogo corrido,
mas que também, obviamente, como linebacker hoje em dia, é colocado em posições de fazer um pouquinho de tudo ali, né? Mas o principal fator dele é justamente ser esse linebacker fora da bola, digamos assim, né? Então, o cara que fica não na linha de scrimmage, mas fazendo aquele sideline to sideline. Ele é comparado com o Fred Warner aí, né, no comparativo da NFL, um jogador atual, e também é um cara que está projetado para possivelmente sair top 10 aí, já que é excepcional também na cobertura de passes, que é muito requisitado hoje para a posição, né? Então, um jogador hoje que é só aquele parar a corrida não tem muito espaço, né? É um cara que vai, às vezes, ter uma nota bem mais baixa aí, sair em later rounds e tudo mais, mas ele tendo essa capacidade, além disso, sendo excepcional, que é o que os analistas falam na cobertura de passe, é uma combinação excelente. E aí, gosto bastante desse aí, viu, Bado? Né? Esse acho que é o meu favorito, inclusive, na lista dos linebackers aí, é o Sonny Styles. Infelizmente o Broncos vai pegar porque não tem pique nenhum mais de first round, mas era um cara aí que, cara, se o Broncos tivesse uma pique ali, com certeza eu acho que valeria investimento na posição, que é um cara, para mim, aí tem tudo para ser um dos melhores da liga. E aí vamos para o próximo da nossa lista aqui, que é o terceiro, que provavelmente vai sair aí numa posição mais de... Peraí, deixa eu só... Estou me batendo aqui, se eu fechar as guias anteriores. Está aparecendo aí o CJ Allen de Georgia, certo? O próprio. Então, CJ Allen de Georgia é um jogador bastante produtivo, inteligente, é um cara que está projetado para sair late first, aí, né? Então, um jogo terrestre, bons instintos, consciência tática, tem tamanho ali para se desvencilhar dos guards também, dos offensive linemen. É um cara também com uma característica de mais ser esse linebacker mais tacleador, né? Não aquele cara tão versátil, né? Ele também tem uma certa dificuldade que vai precisar trabalhar na cobertura, né? Então, diferente do Sonny Styles, que a gente estava falando ali, que é um cara muito bom, ele é um jogador que atua mais defesa em zona, não tem toda aquela capacidade de cobrir um cara 1-1, por exemplo, assim, né? Mas é um cara que também é muito elogiado ali na questão de caráter, liderança. Então, um jogador também bem consistente, aquele linebacker mais tradicional, físico, bom tacleador e que, enfim, tem algumas coisas para moldar ainda, mas o pacote completo do CJ Allen acaba tornando ele um prospect também bem interessante, aí, possivelmente late first ali, possibilidade de first round. Então a gente está falando 3 linebackers aqui, né, sendo o Arthur Reese sempre com essa ressalva ali de ele ser um cara um pouco mais híbrido, né, de possibilidade de sair no first round, que era algo que a gente estava tendo um pouco de dificuldade de ver nos últimos anos aí, né, Neminha? A gente estava com a posição do linebacker entrando naquela característica de, uma posição muito fixa, os caras machucam muito, então não necessariamente tem espaço hoje em dia em first round, tão como era antigamente, né? Mas esses 3 caras aqui estão fugindo um pouco dessa regra. É uma classe boa de linebackers, na verdade, né, Bado? Sim. Inclusive, eu vou falar do Anthony Hill agora, do Jacob Rodrigues na sequência, jogadores também que possivelmente anos anteriores aí poderiam até brigar por uma eventual first round ali, dado a produção que eles tiveram no college. Vamos agora aqui para o nosso amigo, então, Anthony Hill, de nossa famigerada Horns Down, né, Neminha? Tá na tela aí o homem? Que é isso, Bada. Agora eu quero ver você falar bem de um cara de Texas Longhorn. Agora eu vou até cruzar meus braços aqui para escutar. Então, vamos lá. Anthony Hill Jr. de Texas, né? Então, um cara 6'3", aí, alto, né? Tá com uma nota aqui de second round, né? É um cara que não é tão físico para enfrentar bloqueadores de jogo terrestre, mas ele tem bastante velocidade, mudança de direção, consegue contornar os bloqueadores ali, mas ele não vai ter aquela capacidade física de enfrentar os caras de frente ali, pegar um guard de 130 quilos e conseguir tirar eles da posição, né? Mas a questão de instinto, velocidade e reação que ele demonstra, acho que coloca ele também numa boa condição, né? Pode usar a explosão também para fazer tackles curtos, tem agilidade, né? Para enfrentar os talentos mais atléticos, né? Que ele vai com certeza enfrentar no próximo nível. Tacleador bastante confiável. E também um excelente blitzer, né, Neminha? Um cara que pode ser utilizado também em algumas condições de pass rusher ali. Então, um cara que traz um bom pacote ali e traz muito atletismo aí para a posição, né? Então, é um jogador bastante violento, agressivo, com bastante atleticidade. Então, um cara aí que também esse pacote físico aí pode fazer com que ele seja também
jogador bem cobiçado no second round ali, quem sabe um jogador saindo num early second ali com uma boa perspectiva, o nosso amigo Anthony Hill Jr., que está na tela. Então a gente está falando de 3 caras projetados first round e 2 caras projetados segundo, né, que é o Anthony Hill, que a gente falou agora, e o próximo, que daí eu não vou precisar nem de guia para me basear, né, Deminha? Porque esse homem aqui eu tive o prazer de assistir todos os jogos dele na carreira em Texas Tech. Jacob Rodrigues, cara que teve o papo aí a respeito de, inclusive, papo de Heisman, né, Deminha? Que a gente estava falando ali durante o ano, um cara que foi o capitão, podemos dizer assim, dessa defesa histórica de Texas Tech nesse ano. É um jogador que é um canivete suíço, então faz de tudo aí, né? Interceptou bola, um tackle machine, sec, e ele se destaca muito pelo que a gente está vendo na tela agora, que é esse soco na bola aí, né, Liminha? O Peanut Tillman, do Chicago Bears, que caracterizou essa jogada aí, né? De você vir para o tackle e socando a bola, estourando champanhe, como diz assim, né? Para causar fumbles, e ele causou acho que 13 fumbles, assim, um negócio absurdo, assim. Nesse tipo de jogada. Então, é um jogador que se destaca muito. Ele, para quem não sabe, um cara que era QB quando saiu do high school, ele foi para QB na Universidade de Virgínia e depois, vendo que não teria espaço na posição, acabou decidindo, ele é do Texas, né? Acabou decidindo voltar para o seu estado natal e entrou como walk-on em Texas Tech, então não teve nem bolsa. Tem um papo, inclusive, do ano que ele foi walk-on, que ele dormia no chão da casa do irmão dele, no colchãozinho ali. E depois o cara virou o que virou. Virou um monstro na posição, virou o líder desse time, ganhou muito dinheiro com o NIL aí no último ano, foi a grande estrela do time Texas Tech. Inclusive, Texas Tech deu alguns goal lines carries ali para ele na disputa que estava para nem ganhar o Heisman, que é muito difícil o jogador dessa posição ganhar o Heisman, né, Neminha? Mas quem sabe entrar na lista dos 3 aí para ir para Nova York lá, mas acabou chegando perto, ele acabou em 4º ou 5º na votação, são 3 que vão para lá, né? Então acabou que Texas Tech fez uma forcinha, até dando uns CDs ali para dar mais visibilidade para ele ali no goal line, mas acabou que não funcionou. Um jogador que pode parecer pequeno, mas um jogador que joga muito maior do que, com certeza, o tamanho que ele traz. Eu acho que vai ser um jogador bem cobiçado, porque ele conseguiu um bom hype também durante essa temporada, e eu acho que ele vai ser um jogador também que deve sair aqui no second round. Me surpreenderia muito se ele caísse tanto, né? Pode ser que quem sabe saia do segundo dia, pode ser, me surpreenderia bastante, dado todo o pacote que ele traz para o jogo, meu amigo Deminha. E agora vamos falar dos famosos IDLs, nose tackles, defensive tackles aí de antigamente, quando começamos a acompanhar a NFL, futebol americano, né, Bado? Agora a nomenclatura mudou um pouquinho. E o primeiro que eu vou falar é o Caleb Banks, de Flórida, né? 6'6", 330 libras, 22 anos, cotado para sair no primeiro round, um dos mais pesados ali. A gente sabe que para a posição de jogador interior de linha defensiva, o cara tem que ser maçudo, tem que ser parrudo ali, cara, porque precisa ocupar um espaço grande ali nas trincheiras a fim de ajudar a equipe com a qual ele for selecionado, né? Então, falando um pouco das qualidades do Caleb Banks, né? Ele é um cara que tem uma fisicalidade muito boa, apesar do seu tamanho, né? Bem rápido para quem tem 330 libras, então um cara aí que consegue atacar muito bem os gaps com rapidez, enfrentando bloqueios individuais. Tem as mãos pesadas, né? Que consegue desestabilizar ali o seu oponente logo após o snap, né? Tirar ele um pouco da base para poder ele conseguir atacar o gap e assim, né? Pressionar o quarterback ou então perseguir o running back, né? Então ele consegue enfrentar bloqueios duplos ali por causa do seu tamanho, né? De mesmo com marcação dupla ele conseguir manter a posição ali, ocupar o gap, fazer com que o adversário tenha que se desdobrar para poder atacar outra saída, né? Seja o quarterback, seja o running back. Então ele é um cara bem interessante e quando ele ataca com muita força, ele consegue abrir o gap para que venha aí um inside linebacker numa blitz, alguma coisa assim. Então, um time que tem aí algum inside linebacker que consiga atacar aí, né, o meio das trincheiras para fazer aquela blitz, cara, o Caleb Banks é um cara bem capaz de criar esse espaço aí. Então, é bem interessante. Os contras dele, que, né, apesar da fisicalidade dele ser grande,
o aproveitamento de tackles dele não é tão bom assim. É alguma coisa que ele precisa polir bastante aí para quando chegar na NFL e for enfrentar algum running back que corra pelas trincheiras ali pelo meio, ele consiga fazer o tackle, né? Não apenas só esbarrar no jogador. Então ele precisa polir isso aí, mas claramente o time que pegar ele já sabe disso e vai conseguir trabalhar, né? Então, e outra coisa que ele tem dificuldade com bloqueios complexos, né? Então, quando tem um sistema de bloqueio aí que envolve pull, envolve algum outro tipo de bloqueio duplo, assim, ele às vezes acaba ficando um pouco perdido. Quando tem aquelas screens também para os running backs, ele acaba errando a leitura, ele não consegue visualizar ali, consegue deixando a desejar nesse ponto. Mas é algo que aí ele vai, né, dar um jeito de melhorar. E também por causa do peso dele, ele acaba cansando rápido, né? Então ele precisa estar sempre rotacionando ali para estar 100% fresh. Mas é um cara aí interessante, é o principal aí defensive tackle dessa classe. O segundo que eu vou falar que vai aparecer na tela de vocês aí é o Peter Woods, de Clemson. 6'3", 310 libras, aí, 20 anos, novinho, né? É um cara que, apesar de jogar por dentro, tem uma explosão muito grande aí no primeiro passo, né? Consegue destabilizar aí o guard ou o tackle que esteja aí enfrentando ele. Tem bastante números impressionantes com a questão da velocidade e força, né? Por seu tamanho. Força na mão, capaz de empurrar o oponente para trás, triangulação de quadril, mantém o tanque cheio aí para jogar os 3 downs, né? Diferentemente do Caleb Banks. Consegue perseguir os oponentes aí também downfield, né? Até 20 jardas. Se necessário, ele consegue estar participando aí dessa caça. Então é um cara bem interessante, bem versátil aí para alguma equipe que possua esse jogador de linha interior que não seja capaz apenas de jogar nas trincheiras. Precisa o quê? Refinar, né, a disciplina no atacar os gaps, que às vezes ele ataca o gap e deixa espaço para o running back caso ele erre, né, ele perca o gap que o running back estiver atacando. Os tackles é a mesma coisa, precisa aprender um pouco mais ali, refinar, né, assim como o Caleb Banks, porque no NFL ele precisa ter os braços mais fortes ali para poder conter o tackle. E quando ele ataca no bull rush, que ele é muito agressivo, ele acaba perdendo qualidade, né? Ele perde os tackles aí nesse que eu falei. Então é algo que ele precisa polir e dar uma melhorada, né? E quando ele está em marcação dupla, outro ponto negativo dele é que ele acaba sendo ancorado com muita facilidade. Então essas são aí as qualidades e benefícios do Peter Woods de Clemson, mano. O terceiro da minha lista aqui é o Caden McDonald, de Ohio State, 6'3", 326 libras, também tem 20 anos, também vai sair na primeira rodada. Na tela, o homem. Um jogador aí que foi campeão nacional, né, por Ohio State. Então tem um gabarito importantíssimo já aí no seu currículo. É um cara com tamanho acima da média, que dificilmente é empurrado para trás, né? Ele consegue jogar seu oponente no 1 contra 1 ali com muita facilidade no chão. Então, um cara muito forte, tem uma ancoragem muito boa, né? Capaz de parar qualquer corrida pelo meio da linha ali. Consegue combinar bem a sua força com os seus pés rápidos para explodir em qualquer jogada e atacar o oponente com a bola. Consegue também buscar aí o fumble, né? Não apenas o tackle. Então é um cara bem interessante aí, o nosso querido McDonald. Os negativos dele, Bado, tem um braço um pouquinho abaixo da média, né? Que pode fazer com que perca ali no 1 contra 1 e até em coberturas duplas, mas é algo que é corrigível, assim, né? Dá para ele corrigir ali e ajustar conforme for enfrentando aí esses oponentes. Tem um pass rush que depende muito do bull rush, né? Então isso aí é algo que ele precisa refinar também, né? Porque senão ele acaba perdendo vantagem, caso ele não consiga atacar de outra maneira, né? A não ser o bull rush. E ele perde muito tempo ali, cara, em bloqueios duplos, até triplos às vezes, porque ele deixa o adversário subir para o segundo nível, né? Então ele acaba sendo controlado por um jogador, deixa o guard avançar para o segundo nível, que daí ele vai bater de frente com o linebacker ou com o safety, ou seja, a chance de explodir uma big play pelo meio da linha ali acaba sendo grande quando ele acaba errando aí, né? E esses gaps. Então é algo que o nosso McDonald vai corrigir, certamente, e é o terceiro da minha lista aqui.
O quarto, Bado, aí é um cara que você conhece bastante, né? Big Lee, meu amigo. É o Tá na Lee tela o Big Lee Hunter, Hunter. Texas Tech, 6'4", 330 libras, pesadaço aí, 23 anos. Tá cotado para sair, talvez no finalzinho da primeira rodada, mas é muito mais provável que saia na segunda. Né? É um cara aí que ele consegue vencer as batalhas no ponto de ataque com mãos violentas, tem uma excelente ancoragem contra os bloqueios, consegue abrir, né, os gaps para os edges, os inside linebackers atacarem a scrimmage, finaliza jogadas na scrimmage por causa da sua envergadura, né? Isso aí é algo que, diferente de alguns ali que eu citei, que não conseguem finalizar a jogada, o Lee consegue, né? Porque essa envergadura dele de 6'6" aí acaba ajudando bastante, né, nos tackles. Uma coisa que é negativa dele é que ele acaba perdendo a posição quando cansa, né? Então ele não é aquele cara que vai atuar os 3 downs aí da maneira eficiente, né? Ele precisa estar rotacionando com alguém, porque pelo peso é um jogador que cansa bastante. Então, melhorar também a questão de atacar muito no bull rush, tentar trabalhar outros movimentos ali, de mãos e pernas, para poder atacar os gaps, vai ser um plus aí para o nosso querido Lee Hunter. E ele precisa, como eu falei anteriormente, um snap count rotation para ser bem efetivo. Então, é mais provável que ele atue 2 snaps e tenha que sair, ou então fique de fora, né, no segundo, volte no terceiro. Então, é um cara que, pelo peso ali, Bado, não sei se você também reparou nisso em Texas Tech, mas é um cara que nem Tem sempre está como não 100% reparar. fresco, né? Cara, é uma geladeira, né? Não tem como não reparar no peso. Mas, cara, a história boa do Lee Hunter é que antes da final da Big 12 ali, ele ficou sabendo que ele chegou para os técnicos e falou: cara, coach, ele é da Flórida, né? Originalmente o Lee Hunter ele é transfer de UCF, né? Então, um jogador que estava longe de casa, digamos assim, no Texas, né? Então, ele ficou sabendo que se ganhasse o jogo da Conferência Big 12 final, ele teria uma folga ali, acho que uma semana que eles iam dar para passar o Natal, acho que com a família. Ele falou, cara, então pode ter certeza que os caras de BYU estão com problemas, porque eu vou fazer de tudo para ganhar esse jogo aí. E não deu outra, cara. O primeiro drive ele já parou uma fourth down, jogou pra caramba, e o Lee Hunter jogou bem, inclusive no jogo contra a Oregon ali, que Texas Tech acabou tendo muitos problemas ofensivos, acabou sendo eliminado dos playoffs ali, ele de fato se destacou. Um jogador que apareceu bem em jogos grandes, tá? Então, um cara que de fato tem essa característica aí, mas de fato é um jogador que é bem pesado, então acho difícil ele ser usado nos 3 downs aí, como você falou realmente, né? E isso vai certamente fazer com que ele caia ali em relação à nota boa que ele tem, mas imagino que ele deva ser um jogador ali. Melhor cenário, late first, mas está com cara de second mesmo. Exatamente. E o próximo, fechando a minha lista, é o Christian Miller, de Georgia. Esse sim vai ser segundo round, a não ser que aconteça algum milagre aí, sei lá, nas próximas semanas, que traga ele primeiro round. Acho difícil. Tá? 6'4", 310 libras, 21 anos. É um cara bem consistente no jogo terrestre, né? Números altos aí de paradas aí na scrimmage, tem pés rápidos, consegue explodir após o snap antes do OL setar, né? Se estabelecer ali para os bloqueios, consegue causar uma disrupção muito grande ali, porque tem mãos violentas para empurrar o OL para trás, né? Criar espaço, versátil, pode alinhar de novo os tackle, pode alinhar também ali de edge, se for o caso. É um jogador muito voluntarioso e sempre está perseguindo o oponente, né? Talvez esses são os fatores que façam com que o Christian Miller suba aí nas projeções, né? Porque essa maneira de atuar dele sendo muito voluntarioso acaba, às vezes, crescendo os olhos aí dos scouts. Os pontos negativos, tem que refinar o contato ali quando chega no quarterback, né? Para aumentar a produção de sacks, às vezes ele deixa o quarterback escapar de um possível sack, não consegue finalizar a jogada, tem muitos tecos perdidos ali, né? É algo que ele precisa corrigir bastante. E para se tornar um atleta de alto nível, né? E confia muito no seu bull rush, e às vezes ele fica muito atado aí nesse movimento, o que faz com que ao invés de ele, né, busque alternativas, ele fique preso ali. Então é algo que ele vai polir aí com certeza quando chegar na NFL, para se tornar um atleta bem melhor ali, quem sabe aí sim falar de um atleta que possa atuar 2, 3 downs ali, até pela questão de peso não ser tão grande quanto o Lee Hunter. Então esse aí é o que fecha o meu top 5 e ele aí projetado para sair aí na segunda rodada, mano.
Foi. Vamos lá, Demi. Então, agora, Demi, agora falando sobre os cornerbacks, né? Então, posição aí que tem alguns prospects que estão, todos eles, basicamente, numa faixa muito parecida ali, né, Demi? Então, não temos aquele cara ali cogitado como top 5, digamos assim, mas todos ali naquela faixa, um pouco antes, quem sabe, da segunda metade, quem sabe na escolha 12, 15, até o final do first round ali. Todos eles estão mais ou menos com essa nota, o que não necessariamente quer dizer que alguns deles vão sair ali, às vezes, mais cedo que isso, ou às vezes escorregar para o second round, mas não tem um grande destaque, assim, e uma ordem muito clara também, né, Neminha? Então, isso vai muito variar ali conforme o fit do time, mas o principal nome dessa classe, pelo que consta, é o Mansour Delane de LSU. LSU tem já um pedigree aí nessa posição, né? Os jogadores mais consistentes dessa classe, faz tudo parecer muito fácil, muito fluido ali nas mudanças de direção, né? É um cara que também é adepto também na marcação individual, que tem um certo valor, né, na liga ali para criar aquela ilha, digamos assim, mas também joga na zona ali com bastante instinto, consciência, né? Passes longos também é um cara que consegue ter uma cobertura que ele não é tão desafiado, né? Então, e consegue localizar bem a bola, interceptação, né? Então, e também é um cara que tem um pacote bom quando a gente fala na questão de jogo terrestre, né? Um jogador físico, fecha espaço, não é aquele cara que se poupa na hora do tackle, né? Correu bem também no Pro Day, tinha algumas preocupações quanto à velocidade, mas ele eliminou essas preocupações com o seu Pro Day, então acho que ele tem uma ferramenta ideal ali para enfrentar qualquer tipo de recebedor, né? Então consegue acompanhar os caras tanto nos passes longos quanto jogar contra recebedores maiores ali, jogos mais físicos e às vezes passes um pouco mais curtos, né? Então o Mansour Delane aí é o jogador que tende a ser o primeiro desta classe. E o segundo nome que a gente tem aqui é o Jermod McCoy, que é o jogador de Tennessee, que está na sua tela agora, Deminha. Vamos lá. Jeremy McCoy, então, um jogador que teve uma temporada excepcional em 2024, mas teve um problema sério, que foi perder toda a temporada de 2025 por conta de um ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, né, Deminha? Então, um jogador que, mesmo assim, decidiu sair para o draft, né? Poderia ter tomado um red shirt, jogado mais um ano aí, mas um jogador que se destaca na marcação individual, bloqueios precisos e os movimentos bem controlados. Cara, tem uma questão aqui que você vendo no vídeo aí, possivelmente repare nisso, jogador bem físico e com bastante contato no receiver, né? Então isso aí tende, a gente sabe bem como é que funciona na NFL, no college existe uma tolerância um pouco maior para esse tipo de contato, até porque a regra é diferente, né? Então você pode manter contato com o receiver quando a bola não está indo na direção dele. Você, tipo, o QB está escaneando, ou a bola está indo para o outro lado do campo, o cara pode manter uma mão ali, às vezes até um pouco mais de contato do que na NFL, que muitas vezes é dado holding e pass interference ali com muito mais facilidade. Me parece um cara que tem a tendência a sofrer um pouco com esse tipo de falta na liga, tá? Se não conseguir adaptar a isso. Mas é um cara que tem bom ball skill ali também, consegue saltar para pegar bola, bom tacleador também, né? Então tem um esforço necessário para ser uma força dominante também no jogo terrestre ali. Foi bem consistente em 2024. A exceção do jogo contra o Jeremiah Smith do Ohio State ali, que é um cara que ano que vem certamente vai estar saindo no top 10 aí do draft, então um cara que sofreu um pouco com ele. Mas tem velocidade, movimentação, habilidade necessária para ser titular desde o primeiro dia aí na liga. Terceiro nome da minha lista, vai ter que treinar com luva de boxe, igual o Riley Moss do Broncos fez a temporada passada, após as faltas de interferência, que ele falou que teve que treinar com luva de boxe para evitar esse tipo de falta. Então, uma dessa é melhor já começar treinando desde o começo, né? Exatamente. Exatamente. É um cara que vai ter que adaptar isso para a liga, com certeza. Avion Terrell, de Clemson, na tela agora para você aí, nosso camisa 8 de Clemson. É um jogador que tem um problema na questão de estatura, né, um jogador baixola, mas com bastante agilidade, bons instintos, e é um cara que claramente vai ser utilizado como nickelback no próximo nível. Um jogador então, que vai draftar vai marcar aquele slot receiver, vai, às vezes, não necessariamente estar no campo 100% dos snaps, mas é um cara bastante aguerrido, competitivo, ágil, como já falei, mudança de direção, excelente visão de jogo, velocidade. Então,
Ele não é tão eficaz na lateral, então marcando aquele outside receiver ali, então isso reforça aquele conceito que se tem sobre ele, que ele vai ser um nickelback na liga. Então, um cara que, pela estatura, pelo tamanho, também vai ser facilmente bloqueado por receivers maiores, caso esteja jogando nessa posição mais por fora, né? Mas um cara bem agressivo e também no jogo terrestre, apesar do tamanho, ele consegue também participar bem. E também um cara que é bastante utilizado como blitzer, né? Tem um jogo aí contra a Georgia Tech que ele atropela um tight end ali num dos highlights aí, para forçar o tackle, perder jardas. Então, um jogador que também é aquele canivete suíço ali, utilizado como nickelback, pode ir para blitz com muita frequência. Então, um cara que cai um pouco por ser esse níquel, não ser aquele cara que vai cobrir o receiver 1 necessariamente, mas também tem bastante valor aí pelo todo pacote que ele traz para a liga. Quarto jogador da minha lista, é este aqui de South Carolina. Deixa eu projetar aqui para vocês, que é o nosso amigo Brandon Cissé. Na tela agora. Deixa eu só fechar as outras abas aqui, que senão começa a travar o nosso computador aqui. Tá aparecendo o nosso amigo Brandon Cissé na tela aí já, Deminha? Tá aparecendo glorioso. Glorioso nome de jogador de futebol do Senegal, né? Cissé, então. Por sinal, não sei nem se a pronúncia é essa, né? Tô falando aqui acho que por conhecer os jogadores de Senegal aí, mas é um cornerback rápido, ágil, né? Jogava principalmente aberto na posição na Universidade de South Carolina, né? Então de costas para a lateral do campo, então conseguia permitir que ele enxergasse o wide receiver, manter os olhos do quarterback e ainda acompanhar o wide receiver ali. Então um cara com bastante visão, muita velocidade, então fecha rápido ali para interceptar os passes. Bem fluido também, não é muito físico, no entanto, na marcação individual, né? Então, um cara que confia muito mais na visão, na leitura, do que na fisicalidade contra o receiver, né? Então, ele tem também esse ponto fraco, digamos assim. E também um cara que não é tão agressivo no jogo terrestre. Então, aquele jogador que toma alguns business decisions ali, né, para se manter saudável, às vezes não se meter num teco ali mais do que ele gostaria. Então, tem essas ressalvas, o que faz com que ele caia um pouquinho ali nesse ranking, digamos assim, mas é um jogador de alto nível que tem nota de first round. E para fechar, temos aqui o nosso amigo Colton Hood, que é um jogador, inclusive, cotado em alguns mocks aí no Kansas City Chiefs, né, Então, Casey aí que tomou algumas decisões estranhas quanto à secundária, e o Colton Hood é um jogador que tem essa possibilidade. Então, um cara que tem um tamanho mediano, digamos assim, mas bastante velocidade, resistência, marcação individual, um cara bem paciente, mantém equilíbrio, né? Ágil para girar, abrir espaço, então bastante velocidade também para correr nas rotas verticais, né? Na cobertura à distância, no entanto, ele confia bastante na visão, é eficiente, sempre bem posicionado, e ele consegue localizar bem a bola quando está bem posicionado. Às vezes pode parecer um pouco precipitado na hora de fazer o catch, né, Nemi? Então, um jogador ali que, podemos dizer assim, às vezes tem aquela famigerada mão de remo, né, Nemi? Que a gente tanto viu aí nos nossos anos de FABR. Mais disposto contra o jogo terrestre, ele é bem disposto contra o jogo terrestre, luta contra os bloqueadores, é um tacleador bem confiável ali. Então, um jogador bem completo, e que deve ser um titular bem sólido, de forma imediata, assim como esses outros 4 que eu falei. Então, os 5 jogadores aí que devem ser nota de first round, devem ser titulares aí cedo na carreira. Esses são os meus 5 cornerbacks nesta ordem, como eu falei, que devem ter aí sua grade aí entre a posição 12 e 32, aí os 5 saindo. A gente sabe que cornerback é uma posição que tem bastante mercado no first round, e todo mundo querendo o seu próximo, a sua próxima ilha, digamos assim, para chamar de sua nesse próximo draft. Vamos lá, Deminha, fechamos aqui os cornerbacks. Isso aí. E para fechar, né, Bado, vamos encerrar aí com os safeties agora, né? Foi. Exatamente, Deminha. Então vamos lá agora, finalizando aqui a nossa lista com os safeties que estão nesse draft. Temos 5 caras aqui que eu separei, 3 deles com notas de first round, sendo o primeiro ali, que é o Caleb Downs, que está na tela aí para vocês.
como um possível top 10, né, Neminha? Então, um cara bem versátil, um jogador que traz aquele safety que a gente gosta de ver ali, que faz um pouquinho de tudo, né, Neminha? Então, instintos, qualidades, intangíveis ali, excepcionais dele, né? Então, se movimentou bastante no esquema de Ohio State ali, né? Mas principalmente ele atuou como nickelback strong safety, né? Então, aquele cara um pouco mais próximo da linha de scrimmage, né? Marcando o slot receiver, mas também sendo usado ali como aquele canivete suíço indo para blitz, né? Participando do jogo corrido, né? Então, o jogo aéreo se movimenta com bastante fluidez, né? Tem bastante instinto para fechar as janelas de passe ali, bem físico, tem velocidade suficiente para acompanhar os tight ends, o que é um grande mérito hoje para o safety na liga, né? Que jogo muito aéreo, os tight ends cada vez menos bloqueadores e mais recebedores, então ter um cara que é físico o suficiente para conseguir acompanhar e tem tamanho ali para também conseguir desafiar esses caras nessa posição é importante, né? Não foi muito desafiado no nível universitário, jogava num college do Ohio State ali que muitas vezes dominava muitas partidas, então mesmo assim conseguiu 2 interceptações de cada uma das suas 3 temporadas ali como titular do Ohio State. Então, excelente blitzer também, tem timing, percepção, se destaca contra o jogo terrestre também, bom na questão dos ângulos, né, que é importante para o safety ali, que às vezes pega alguns tackles em campo aberto e o cara precisa ter o ângulo, porque às vezes é o último recurso que tem para parar um touchdown ali. Então consegue atacar bem os ball carriers ali e é um tacleador bem confiável. Ele era responsável também pela maior parte da comunicação da defesa, né? Então ele é aquele cara que comunicava as jogadas para o time e era bastante elogiado também pela inteligência e pela liderança em Ohio State. Então, ele é aquele cara que faz muito bem tudo, ele, quem sabe, não seja aquele jogador que seja, ele é nota 10 nisso, mas ele é um nota 8 em tudo, então um cara que, de fato, traz esse pacote completo aí para a liga, então um jogador bem pronto para ser titular e melhorar o desempenho dos jogadores ao redor dele. Agora vamos para o segundo nome da minha lista aqui, que é o nosso amigo Dylan Tinneman, de Oregon, então um jogador aqui que vamos soltar a tela agora para o nosso amigo Dylan Tinneman, que é o camisa 31 de Oregon na tela para vocês, que é um jogador que é bastante versátil também, como Caleb Downs, um pouquinho menor, né? A gente pode ver na tela que é um jogador que não tem um tamanho assim que se destaca, mas também é versátil a ponto que alinhava bastante na linha de scrimmage e também na parte funda do campo, né? Então, pacote completo. Linha de scrimmage, slot receiver cobria também e marcava fundo também quando precisasse. Então consegue se antecipar e se posicionar bem para a bola, excelente velocidade, corridez fluida, rápido para plantar o pé ali e às vezes cortar um passe na frente dele, tacleador confiável. E às vezes o que acontece é por muita velocidade, ele pode errar o tackle por isso, né? Um cara que às vezes vinha muito full speed e acabava errando o alvo ali por conta dessa empolgação e usando esse trait importante que ele tem, que é a velocidade. O jogo terrestre ele confia bastante na visão e explode no espaço ali, mas é um cara que também executa muitas tarefas diferentes em nível muito alto, então esse também, como a gente falou do Caleb Downs aí, esse pacote completo, esse conjunto de habilidades é algo muito altamente cobiçado aí na NFL, né, Nemi? Então, um jogador aí também certamente vai ter espaço por conta disso, de ser essa versatilidade. E agora fechamos os caras que são first rounders ainda, minha, com o nosso amigo aqui, Emmanuel McNeil Warren, com esse nome maravilhoso da Universidade de Toledo Rockets. Então, aqui na sua tela, Emmanuel McNeil Warren, de Toledo. Ele é um cara que é um jogador alto, né? Grande envergadura, desempenho fantástico ali. Um jogador, muitas jogadas de impacto, muita energia, né? Aquele cara muito explosivo que vem na velocidade máxima ali e cria alguns highlights interessantes. Consegue se movimentar bem na linha lateral, fazer jogadas na lateral do campo também quando está nessa posição. Avança bastante passes na frente, corta os passes ali quando o recebe, tentando interceptar a bola. Então, um jogador que às vezes faz muitas apostas nesse sentido, né, Nemir? Tentar cortar passes ali que ele fez a leitura. Mudança de direção também muito fluida,
suave em campo aberto. Contra o jogo terrestre, ele é bastante agressivo, explode em direção aos ball carriers ali. E, enfim, é um atleta ágil, veloz, com potencial de ser um pro bowler ali, porque é o que dizem os principais analistas. Ele não é aquele cara que joga um pouco mais distante da linha de scrimmage, né, pelo que a gente está vendo ali, mas nisso ele faz bem na questão de ir bastante para a bola, cortar bastante passes e tentar algumas apostas ali, tocando um jogador um pouco mais, que joga um pouco mais longe da linha de scrimmage e aquele mais free safety do que a gente está mais acostumado a ter esse conceito aí, apesar de hoje na NFL os caras jogam muito mais em todas as posições ali na posição de safety. Esse é o nosso Emmanuel McNiwarren, que deve também possibilidade de sair no first round. E agora a gente vem para dois caras que têm uma nota um pouco mais baixa, né? Então nota de second round acima, que é o primeiro deles é o A.J. Halsey, de LSU. Então LSU também que a gente sempre fala que tem bastante pedigree de running backs. Na tela agora o A.J. Halsey. E os dois caras que eu vou falar agora é mais aquele estilo de safety porradão, né, Demi? Então aquele cara que a gente está acostumado a ver descer a marreta ali, ir para porrada. 89 tackles ali em 2025 teve o nosso amigo A.J. Halsey, 3 interceptações, né? Então ele teve uma excelente temporada por Houston em 2024 e daí transferiu para LSU em 2025. Então e ele, antes disso, tinha jogado também por New Mexico, então um cara aí que aproveitou o momento do NIL e jogou por 3 colleges diferentes, né? Então, New Mexico, Houston e fechou a sua carreira de college na LSU. Então, teve bastante interceptações, passes desviados e um jogador que, como vocês veem na tela aqui, se caracteriza por ser aquele safety que cobre, sim, né? Até por isso essas interceptações aí não vêm do nada também, mas um jogador que se demonstra bastante pela fisicalidade, ser aquela cara que faz o receiver pisar na mina, né, Deminha? Recebe o passe ali e de repente não vê nem de onde veio aquele pancadão, que é o caso também do próximo da minha lista, que é o Kamari Ramsey, de USC. USC que, quando a gente fala de USC e safety porradeiro, a gente, quem é mais velho como eu, vai lembrar do nosso amigo Taylor Mays, aí, né, que é um cara que também tinha bastante esse hype aí na sua carreira do college e acabou não refletindo tão bem assim na NFL, mas fez história em USC aí com certeza. 2025, o Kamari Ramsey fez 27 tackles, defendeu 2 passes. Em 2024 ele teve 60 tackles, 1 interceptação, 5 passes defendidos, velocidade, atleticismo. Então, um cara que pode se encaixar como um bom prospect de free safety aí da NFL e correu bem aí no Scouting Combine. Então, um jogador aí que de fato também tem essa característica de ser aquele safety mais porradão, assim como o A.J. Halsey ele, de LSU. Então, um prospect um pouco mais abaixo, até por o skill set ser um pouco mais limitado do que os 3 primeiros casos que a gente falou, esses 2 aí que eu falei por último, tá? Então, Kamari Ramsey e A.J. Halsey tem mais uma característica um pouco mais limitada, mas apesar de fazer jogadas como essa maravilhosa, a interceptação que ele fez aí, tá na tela contra Texas A&M. Então, esses são os safeties, né, minha? Temos um top 10 aí, claro, com o caso do Caleb Downs, e depois temos Dylan Tinnaman e Emmanuel McNiwarren como possível first round, e A.J. Halsey e Kamari Ramsey um pouco mais abaixo. Meu amigo Deminha, finalizamos aqui as nossas listas de safeties e, por fim, também os nossos prospects defensivos. É isso aí. Deminha? Acho que você está no mudo, my friend. Maravilha, cara. Fechamos então os prospects defensivos. Semana que vem vamos falar dos prospects de ataque. E eu estava no mudo realmente falando apenas para mim mesmo, mas agora todo mundo já me ouve. E para fechar o episódio, né, Bado? Passar os resultados aí do FABR, que tiveram alguns jogos no último fim de semana. No Paranaense, o Francisco Beltrão Redfit recebeu o Curitiba Brown Spiders 41-0 para o Brown Spiders. Londrina Bristlebacks recebeu o Arapongas Golden Phoenix e venceu 42-13, resultados aí completamente normais, nada de anormal aconteceu no Paraná. Em São Paulo, tivemos a Série Prata, com o Guarulhos Rhinos Academy recebendo o Kane Cutters e perdendo de 6-0.
Na Série Ouro, tivemos o Guarás FA recebendo o Franca Carrascos e perdendo de 28-7. O Taubaté Futebol recebeu o Vikings Berserkers e ganhou de 43-7. São José Jets venceu o Cannibals FA por 21-14. E, por fim, o Avaré Lions perdeu em casa para o Lizards FA 42-7. Na São Paulo Futebol League Diamante, tivemos o Guarulhos Rhinos recebendo o Corinthians Steamrollers, vencendo 42-0. E a equipe do Tatuapé Monsters perdendo fora de casa para o Moro Lacerda Dragons, placar de 40-7. Tivemos também a estreia do Mineiro, né, Bado? Com o Uberlândia Lobos vencendo o Cruzeiro 18-13. O Mineiro, que tem uma fórmula que só Deus sabe explicar, acho que nem eles conseguem explicar, né? Apesar de ser o Mineiro, temos aqui o Vasco, Almirantes do Rio de Janeiro jogando, e o Tubarão Cerrado lá de Brasília. O Locomotivo Galo. Então... E o Locomotivo e o Galo já entram nos playoffs, cara. Tipo, cara. Tinha ano passado, teve esse papo mesmo, né? Que daí os times de fora não podiam ser campeão, um negócio assim, né? Um papo desse. Quem sabe tem um mantido cara, assim. Não dá para entender muito bem a fórmula mineira, mas enfim, tem que apoiar aí que pelo menos as equipes estão se movimentando para jogar, né? Isso aí é um ponto positivo. A questão do regulamento, cara, o Brasil, cara, tem coisas que, né? A gente pode falar em vários torneios aí que as fórmulas, cara, ninguém sabe como que as pessoas conseguem bolar campeonatos estaduais de futebol, a gente vê cada coisinha, né? Via mais no passado, é verdade, né? Mas ainda tem. Mas, enfim, sempre tem uma bizarrice, mas não importa, é o futebol americano aí já voltando quase 100% aí no Brasil, porque logo começam os nacionais, enfim. Com isso, fechamos, né, Bado? Episódio 259. Algo mais a adicionar aí, meu parceiro? Não, só caso a galera não tenha se batido um pouco aí ou tenha saído algum erro aí na nossa gravação, pedimos desculpas, mas é questão da gente compartilhar a tela aqui, mandar os vídeos, bastante próximo aqui para mostrar, mas espero que tenha dado tudo certo aí, que tenha ficado um episódio rico aí para quem quiser dar uma estudada nos prospects defensivos e saber o que seus times vão ter opção pela frente aí no final do mês de abril, quando chegar a hora do está clock Denver Broncos on the clock, Deminha. Você gostaria que o Broncos pegasse um desses caras que a gente falou aí ou não? Sim, cara, eu falei ali do Sonny Styles, né, o linebacker, seria um deles, e quem sabe talvez um dos IDLs ali, né? Vai sair mais cedo do que eu chegar no teu Broncão aí, né? Menos que role um Broncos trade up aí. Não vai rolar, né? A gente conhece Denver Broncos, conhece Sean Payton, modus operandi, então vamos ficar com a 64 lá, se eu não me engano. E só no segundo dia, o primeiro dia esse ano, cara, não terei que me preocupar, né? Só vou assistir as besteiras que os adversários possam fazer, como, por exemplo, o nosso querido Las Vegas Raiders, que assinou com o Kirk Cousins, né? A gente não falou disso, né? Aconteceu aí que o Kirk Cousins vai ser o mentor, digamos assim, do Fernando Mendonça. Cara, eu vou falar um negócio seguinte, né, cara? O Fernando Mendonça é um cara que a maneira dele falar, cara, me irrita um pouco, tá? Aquele sorriso na cara. Eu também acho um pouco arreganhado. É exagerado também. Cara, eu só tenho dúvida se essa contratação vai significar que, quem sabe, não joga de imediato, né? Vamos ver como é que vai ser. Se o Kirk Cousins está sendo contratado para ser o backup mesmo e só ser um mentor ali, ou quem sabe ter aquele famoso aninho de bridge ali, ou que é para ser um aninho, acaba se tornando 3 jogos ali às vezes, né? Daí o cara entrar depois, vamos ver como é que vai ser esse plano aí. Mas acho que pro Cousins aí ele tá pegando o que tá dando mais grana para ele aí no momento da carreira. Eu acho que se jogar ou não jogar para ele, aparentemente não tá fazendo tanta diferença mais aí em relação ao que se esperava. O Kirk Cousins é um cara que ganhou dinheiro aí sendo QB número 1 aí, cara, que brincadeira esse aí. E é mão de vaca, pelo visto, né? Porque ele, naquela série de quarterback, dirige aquela vanzinha lá, caindo aos pedaços lá, velho. O cara, aparentemente, além de tudo, é mão de vaca. Mas voltando ao Fernando Mendonça, só para fechar aqui, Bado, quero ver
o sorrisinho dele, ele falando todo sorridente a partir do momento que ele pisar e virar um quarterback do Las Vegas Raiders, sabe? Quero ver se ele vai ficar com essa aparência aí até o final da vida dele na carreira da NFL aí, cara. Mas enfim, é isso, fechamos, né, Bado? Cobrimos aqui os prospects de defesa, falamos um pouco do FABR, falamos aí do Kirk Cousins aí, muita gente gosta dele, né, outros nem tanto, enfim. E semana que vem voltamos, né, para o episódio 260, a falar dos prospects de ataque. Então tem aí uma ótima semana, Bado, um ótimo fim de semana, já que estamos gravando na sexta-feira, uma boa Páscoa para todos. Semana que vem voltamos, né? Isso aí, semana que vem estamos de volta com os ofensivos, que é o que a galera mais quer saber, né? Prometo passar rápido pelos linha ofensiva aí para dar mais foco aí, né, nas posições que a galera curte aí, que é running back, wide receiver, tight end, inclusive para efeitos de fantasy. Então, semana que vem estamos de volta aí. Isso aí, valeu pessoal, chegou até o final, não esquece de curtir a página, nos seguir aí lá no YouTube, no Instagram e também no Spotify para dar aquela moral, não custa nada, é de graça e voltamos semana que vem. Grande abraço e até lá.